Você tem certeza de que ainda é você mesmo? Ou será que sua bondade foi esculpida pelas mãos de quem te treinava sem que você percebesse? E se o monstro que você teme, por só sua versão desperta, finalmente livre da necessidade de agradar? Se for isso, você já começou a mutação e nem percebeu ainda. Tem algo que ninguém te contou sobre ser bonzinho demais. E não é porque não sabiam, é porque funciona melhor quando você não percebe. Funciona melhor quando você acredita que ceder é virtude, que entender o outro é sinal de força, que aguentar em silêncio é maturidade. Mas o que acontece por dentro, ninguém vê. O desgaste, a drenagem, a mutação. Você não vira monstro por escolha, você vira por sobrevivência. Esse vídeo não veio para te ensinar a reagir, veio para mostrar como a sua bondade foi lentamente sequestrada, distorcida e usada contra você, e o pior, com sua permissão. Você já sentiu isso? Já percebeu que quanto mais você entrega, menos te respeitam, e quanto mais você se explica, menos te escutam? Mas agora acabou. Você vai entender o ciclo que te fez acreditar que ser bom é a sua identidade, quando na verdade foi a sua prisão emocional disfarçada de virtude. Agora respire. O que vem a seguir não é conforto, é libertação com gosto de corte. Ele achava que empatia era uma força, que saber o que o outro sente o tornaria indispensável, quase necessário demais para não ser descartado. Era o tipo de pessoa que antecipava dores, cedia espaços, se calava para evitar conflitos, não por fraqueza, mas por estratégia emocional mal compreendida. Queria ser o equilíbrio no meio do caos, o mediador, o que segura a onda mesmo quando já está se afogando por dentro. E por um tempo, funcionou. Mas havia um erro fatal nessa lógica. O mundo não reconhece quem resolve tudo em silêncio. Ele só cobra, mas a drenagem começa sem que você perceba. Um favor aqui, Você entende, né? ali, um Só você pode me ajudar. que parece elogio, mas é manipulação disfarçada. E a cada pequena doação emocional, algo vai sendo retirado de você. Não é o afeto, mas o senso de merecimento. Até que um dia você não sabe mais dizer se está ajudando ou apenas sendo sugado. Maquiavel, se estivesse sentado ali observando esse teatro invisível, não chamaria isso de bondade, chamaria de erro de cálculo. Segundo ele, Quem deseja ser amado mais do que ser temido, perde ambos. porque aquele que só oferece doçura, cedo ou tarde se torna alimento para os predadores sociais, e o mais perigoso é que os predadores sempre sorriem primeiro. A tragédia silenciosa do bonzinho começa assim, acreditando que será lembrado pelo que sente, mas será marcado apenas pelo que oferece. A bondade, nesse mundo, é um contrato que só o bonzinho assina, os outros só colhem os lucros, e o que começa como virtude vira sentença. Você conhece alguém assim, ou talvez seja você esse alguém, o tipo que dá desconto emocional para todo mundo e depois paga o preço inteiro sozinho, mas o mundo não manda avisos e ele escota. E quando a conta chega, não é a alma que sangra, é a identidade que morre. Mas o que vem depois da drenagem não é raiva, é o disfarce mais letal que um ex-bonzinho aprende a usar. A calma que antecede o corte. Chamam de paz, mas é apenas o corpo desligando funções emocionais para sobreviver. Ele começa a responder menos, fala somente o necessário, sorri por educação, mas os olhos já não participam. É nessa fase que o mundo comete seu erro clássico. Confunde esgotamento com evolução. Dizem que ele amadureceu, quando na verdade ele apenas cansou de sangrar por dentro sem anestesia. O que os outros chamam de silêncio é só o colapso emocional tomando forma estática. Cada ausência, uma tentativa de não se perder.
cada não tito, um grito que ninguém merece mais ouvir. É aqui que o antigo bonzinho aprende uma nova linguagem, a de economia emocional. Ele calcula cada gesto, pondera cada presença, não por frieza, mas porque agora sabe que o mundo cobra caro por cada exposição sincera. Ele entendeu que o ouvido amigo é usado como confessionário por quem nunca o ouviria de volta, que entender demais é como dar a senha da própria destruição e que toda empatia que não retorna apodrece por dentro. Nesse estágio, ele não quer vingança, nem explicação, quer distância, quer dormir em paz com sua própria lucidez, quer um espaço onde o coração não precise correr risco de ser usado como degrau, e quando tentam provocá-lo, ele não reage, não porque perdoou, mas porque não compensa mais gastar munição com alvos que nem se movem. Ele não virou vilão, ele virou exausto, e isso, para quem sempre foi o esteio, é o início do colapso invisível. No começo, ele achava bonito ser necessário, ser o ponto de apoio, o conselheiro, o que resolve, escuta e amortece, mas algo começa a feder, quando a única lembrança que fazem dele vem com pedido acoplado. Você pode só me ajudar com uma coisa? Cara, só você entende isso. Pô, sem você não dá. Frases que soam como carinho, mas que são faturas emocionais disfarçadas, até que um dia ele testa um silêncio. Não responde, não se explica, não aparece. E o que acontece? Nada. É aí que a ficha cai. Ele não era amado, era cessado, como se fosse uma tomada emocional, útil enquanto fornece energia, desprezível quando exige recarga. Ele não sumiu, foi sumido, e o silêncio que deixaram em volta dele era a prova. Maquiavel, se visse essa cena, descreveria com a frieza de quem conhece os bastidores do poder. Enquanto o servo não entende seu valor, ele é útil, mas quando descobre, se torna perigoso. Porque o bonzinho agora percebe o que antes ignorava. As pessoas sabiam que ele se doava e só fingiam surpresa quando ele parava. A mutação começa aí, quando a bondade perde a inocência e nasce a consciência. O pensamento é claro, quase cirúrgico. Eu não devo mais nada a ninguém. E com essa frase, ele não vira egoísta, vira seletivo, observador, vira o tipo de presença que não pode mais ser manipulada por elogios ou chantagens emocionais. Quem o via como frágil, agora sente algo estranho, peso. Ele não grita, não reage, mas algo mudou na forma como ele se movimenta, como se sua ausência tivesse mais presença do que antes. O bonzinho, enfim, entendeu. Ser útil é o disfarce mais lucrativo que os outros te colocam, até que você se enxerga como recurso e não como pessoa. Mas o que vem depois de cortar os fios não é a liberdade, é o nascimento de algo que o mundo teme mais do que a frustração. Um ex-bonzinho que já não sente mais falta de aplausos. Não houve discurso, não houve rompimento e não houve despedida. Ele apenas parou de explicar, parou de justificar atrasos, de suavizar ausências, de maquiar frustrações com empatia forçada. O mundo achou que era fase, mas era falência emocional. A necessidade de agradar morreu de inanição. Agora ele fala pouco, sente menos ainda, não porque endureceu, mas porque descobriu que se importar demais é o vício que te afasta de si mesmo. A maior droga social é o elogio, e ele está limpo, porque ele percebeu o jogo. Quem te elogia para manter perto, também te cobra quando você começa a se afastar. E se você não aprende a se proteger, acaba preso num ciclo onde ser bom significa sempre estar disponível. Hoje ele não responde tudo, não se justifica, não preenche vazios com afeto. Ele apenas observa, e isso incomoda, porque antes qualquer silêncio dele parecia erro, agora é sentença. Que antes julgava sua bondade como fraqueza, agora percebe que ele deixou de ser bonzinho não por trauma, mas por cálculo.
Ele entendeu algo que muda o jogo inteiro. Quem busca aprovação sempre negocia a própria identidade. Agora ele economiza tudo: palavras, presença, sorrisos. E é nesse silêncio cortante que nasce a coisa mais perigosa de todas: um olhar que não se pede mais nada, nem amor, compreensão e respeito, só espaço. Mas é quando ele para de buscar qualquer retorno, sua ausência começa a gritar mais alto do que tudo que ele já tentou dizer. Ele não precisa levantar a voz, nem postar indiretas e nem armar confrontos. A retaliação começa no silêncio. Ele não anuncia, apenas some, vai sumindo dos lugares, das conversas e dos favores, retira a presença como quem retira um privilégio, e ninguém entende, porque estavam acostumados com a resposta imediata, com a bondade automática, com a entrega cega, mas agora ele desaparece e o vazio que deixa tem peso, um peso que antes ninguém via, porque estavam ocupados demais se servindo dele. Maquiavel não chamaria isso de vingança, chamaria de cálculo. O poder mais eficaz é o que não se anuncia. O verdadeiro domínio não precisa de palco, ele se impõe na ausência. E o ex-bonzinho aprendeu isso, percebeu que gritar é o que os fracos fazem quando ainda esperam ser ouvidos, e ele não espera mais, ele não quer mais. Ele entende que ignorar é uma linguagem superior, que não se deixa afetar, fere muito mais do que quem ataca. E é aqui que o manipulador começa a sofrer, porque o bonzinho de antes, o mesmo que se explicava por tudo, agora responde com indiferença cirúrgica. Não há escândalo, não há revanche, há ausência, e isso destrói mais do que qualquer ofensa. Quem o controlava com culpa agora implora por uma migalha de reação, mas já é tarde demais, porque ele aprendeu a técnica mais devastadora de todas: sair sem fazer barulho e deixar o eco incomodar. Mas é quando ele desaparece que o mundo tenta trazê-lo de volta, só para entender o que ele se tornou no escuro. Ele não sente mais raiva, não sente vontade de expor, nem vontade de provar nada. As discussões que antes o drenavam agora parecem infantis. As provocações que antes o faziam vibrar agora só geram cansaço visual. O bonzinho não virou vilão, ele virou lúcido. E a lucidez assusta, porque ele prevê, sabe o que virá antes que o outro comece a falar, enxerga intenções por trás de elogios, ameaças disfarçadas de cuidado, manipulações embutidas em perguntas. Sabe aquela antiga necessidade de entender todo mundo? Virou leitura cirúrgica. Agora ele decifra em segundos o que antes levava anos para perceber. E isso se torna perigoso, porque nada mais o pega desprevenido. Ele vê o jogo antes da peça ser movida e não reage, só registra. Quem observa em silêncio carrega o poder de destruir sem precisar sujar as mãos. Ele virou um campo minado, silencioso e impassível, mas com explosivos posicionados exatamente onde tentam pisar. E isso desestabiliza, porque o manipulador precisa de uma coisa para funcionar: reação. Mas quando tenta e só encontra um olhar vazio, a arma se volta contra ele. A lucidez é um novo veneno. Não mata na hora, corrói lentamente o controle que o outro achava que tinha sobre você. É nesse ponto que os que o feriram começam a evitá-lo, não por arrependimento, mas por medo. Medo do que ele sabe, do que ele viu e do que ele pode fazer e escolhe não fazer. Ele voltou, mas não como esperavam. Não há sorriso, não há explicações. A presença dele agora carrega algo que ninguém sabe nomear, mas todos sentem. Um incômodo que para no ar, como se ele visse o que os outros tentam esconder, e na verdade ele vê, porque quem já foi feito de otário aprende a escanear rostos, quem já foi sugado desenvolve sensores, e quem já foi bom demais cria monstros de contenção, e o monstro voltou com ele. Não morde, não grita, mas está lá, atrás dos olhos, silencioso e afiado. As pessoas sentem,
ou mesmo que antes era visto como bonzinho demais, agora causa hesitação. Os que abusaram de sua generosidade tentam se reaproximar, mas tropeçam em um campo minado de ausência emocional. E o pior é que ele não fecha portas, deixa abertas. Só que agora, quem entra sente frio, porque ele aprendeu a simular presença sem entregar calor. Maquiavel entenderia, e ele diria: o verdadeiro poder é parecer frágil quando se é letal. E o ex-bonzinho aprendeu essa arte. Ele aprendeu a fingir que ainda sente, mesmo não sentindo mais. Finge que ainda escuta, mas apenas analisa. Agora, ele é espelho, e os outros se veem refletidos com suas intenções expostas, seus jogos revelados, sua própria crueldade escancarada, e isso apavora. Não é o silêncio dele que assusta, é o reflexo que ele devolve. Quem o feriu agora anda em círculos, tenta nomear o que sente perto dele, mas não sabe se é culpa ou medo, não sabe se quer pedir desculpas ou distância. E a verdade é que ele não exige nada, não quer explicações, não quer reparo, porque entendeu: quem te fere por ego nunca saberá curar com verdade. Mas o que vem agora não é mais ajuste nem reação, é o último estágio, onde ele para de evoluir e se instala como algo que não precisa mais voltar a sentir. Agora ele sabe o que vale, sabe o que perdeu tentando ser tudo para todos, sabe o que nunca mais será negociado. Ele aprendeu que ser bonzinho sem limite é um contrato de autodestruição assinado com a esperança, e ele rasgou esse contrato. Hoje, ele ouve sem absorver, vê sem reagir e presencia tudo sem se doar a nada. Não é apatia, é comando. Ele aprendeu a diferença entre frieza e frustração. Frustração te consome, frieza te protege. E quem o vê agora tenta interpretar sua postura. Dizem que ele mudou, mas não mudou, ele recalibrou. Antes dizia sim porque achava que precisava. Hoje, o silêncio dele é resposta definitiva. Ele virou um ambiente, um campo magnético que repele tudo que tenta violar sua paz construída. Não responde mais a provocações, não se explica para carências, não se curva diante de cobranças emocionais. A frieza dele não é máscara, é código. E se você viveu essa transformação, marque seu lugar entre os nossos. Escreva nos comentários: eu sou o monstro que eles criaram. Essa frase não é só sua, é o eco silencioso de todos nós que abrimos os olhos e escolhemos nunca mais voltar a ser o que éramos antes. Se esse vídeo te atingiu de verdade, deixe um like como quem crava a presença, compartilhe com quem precisa acordar. Se você sente que esse canal te vê, se inscreva em silêncio. A guerra está só começando, mas continue aqui. No próximo vídeo, você vai descobrir o outro lado dessa moeda, o preço silencioso que a frieza cobra, mesmo dos fortes. Você não vai clicar por curiosidade, vai clicar porque ele já está te observando na tela, e sim, ele escolheu você.